Imagine só. Você está diante de um decreto do rei. Uma lei que proíbe você de orar ao seu Deus. Desobedecer significa ser jogado em uma cova cheia de leões famintos. O que você faria? Você arriscaria sua vida por sua fé? Bem, essa foi a escolha que um homem chamado Daniel teve que fazer. E a história dele é uma das mais incríveis que você já ouviu. Daniel era um homem de fé inabalável. Ele vivia na Babilônia, servindo ao rei Dario. E era conhecido por sua sabedoria e integridade. Ele era tão bom no que fazia, que o rei planejava colocá-lo no comando de todo o reino. Mas como sempre acontece, o sucesso atrai inveja. Outros oficiais do reino, roídos de ciúmes, começaram a procurar uma maneira de derrubar Daniel. Eles investigaram sua vida, seu trabalho, mas não encontraram absolutamente nada de errado. Daniel era impecável. Frustrados, eles perceberam que a única forma de pegar Daniel era usando sua fé contra ele. Eles sabiam que Daniel era extremamente devoto e orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falhar. Então, eles tiveram uma ideia maliciosa. Foram até o rei Dario e o bajularam, sugerindo uma nova lei. Uma lei que dizia que, por 30 dias, ninguém no reino poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei Dario, e a punição, para quem desobedecesse, ser jogado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, gostou da ideia e assinou o decreto. Naquela época, uma lei assinada pelo rei não podia ser revogada. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Ele não se escondeu. Não orou em segredo. Ele foi para sua casa, abriu as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém. E como sempre fazia, se ajoelhou e orou ao seu Deus. Ele fez isso não uma, mas 3 vezes ao dia, agradecendo e pedindo ajuda, exatamente como antes. Ele escolheu obedecer a Deus em vez de aos homens, mesmo sabendo que sua vida estava em jogo. Era exatamente o que seus inimigos esperavam. Eles o flagraram orando e correram para contar ao rei. Majestade, Daniel, um dos exilados de Judá, não está obedecendo ao seu decreto. Ele continua orando ao seu Deus 3 vezes por dia. O coração do rei Dario afundou. Ele percebeu que tinha caído numa armadilha e que seus oficiais tinham manipulado a situação para se livrar de Daniel, de quem ele gostava muito. O rei passou o resto do dia tentando encontrar uma brecha na lei, uma maneira de salvar Daniel, mas não havia nada a ser feito. A lei era irrevogável. Ao anoitecer, com o coração pesado, ele ordenou que Daniel fosse preso e levado à cova dos leões. Ao se despedir, o rei disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o salve. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada da cova e selada com o anel do rei, para que ninguém pudesse interferir. Aquela noite foi longa e angustiante para o rei Dario. Ele não comeu, não se divertiu e não conseguiu dormir. Ele só conseguia pensar em Daniel, sozinho no escuro, cercado por feras selvagens. Logo ao amanhecer, o rei correu para a cova dos leões. Com a voz trêmula de angústia ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões. E então, para seu espanto e alívio, uma voz respondeu de dentro da cova: era Daniel, ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi nenhum mal contra ti, ó rei. A alegria do rei foi imensa. Ele imediatamente ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o examinaram, não encontraram um único arranhão nele, porque ele havia confiado em seu Deus. A história, porém, não termina aí. O rei Dario, furioso com a conspiração, ordenou que os homens que acusaram Daniel, junto com suas famílias, fossem jogados na mesma cova. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os dominaram. Depois desse evento milagroso, o rei Dário escreveu um novo decreto para todo o seu reino.
declarando que todos deveriam temer e respeitar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que reina para sempre. Seu reino não será destruído, e seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas sobre escapar de animais ferozes, é uma poderosa lição sobre fé, coragem e integridade. Daniel nos mostra que, mesmo sob a maior das pressões, podemos escolher permanecer fiéis aos nossos princípios. É um lembrete de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo, e que uma fé genuína pode, de fato, realizar o impossível. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! Você já se imaginou numa situação sem saída? Daquelas que parecem impossíveis de superar? Hoje, vamos falar sobre uma história de fé inabalável, coragem extrema e um milagre que desafia a lógica. Uma fé capaz de fechar a boca de leões. Você teria essa coragem? Esta é a história de Daniel na cova dos leões. Vamos voltar no tempo, para o grandioso império da Babilônia. Daniel era um homem justo, sábio e temente a Deus. Por causa de suas qualidades, ele se destacava e conquistou a confiança do rei Dario, que planejava colocá-lo como o principal administrador de todo o reino. Isso, claro, gerou uma inveja imensa nos outros oficiais do palácio. Eles procuraram desesperadamente alguma falha na vida de Daniel, algo para acusá-lo, mas não encontraram nada. A conduta dele era impecável. Então, perceberam que a única maneira de derrubar Daniel seria usando sua fé contra ele. Eles arquitetaram um plano maligno. Foram até o rei Dario e o bajularam, propondo uma nova lei. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Era uma lei irrevogável. Daniel sabia da nova lei, mas isso não mudou sua rotina. Como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em seu quarto, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém, e orava, agradecendo a Deus. Ele não se escondeu, não teve medo. Sua lealdade a Deus era maior do que o medo da morte. Os inimigos de Daniel, que já estavam de tocaia, viram a cena e correram para contar ao rei. O rei Dario ficou profundamente angustiado. Ele gostava e respeitava Daniel e percebeu que tinha caído numa cilada. Ele passou o dia todo tentando ver uma maneira de salvar seu amigo. Mas a lei dos medos e persas não podia ser alterada. Alp heredou Sol sem alternativa. Ele ordenou que Daniel fosse levado. Com o coração pesado, o rei disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o salve. Daniel foi então jogado na cova dos leões. Uma grande pedra foi colocada na entrada, selada com o anel do rei e dos nobres, para que ninguém pudesse mudar o destino de Daniel. Aquela noite foi terrível para o rei Dario. Ele não conseguiu comer, não dormiu e recusou qualquer entretenimento. Sua mente estava em Daniel e no terrível fim que ele imaginava. Assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova. Com a voz embargada pela angústia, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E para o espanto de todos, uma voz respondeu de dentro da cova. Era Daniel! Ele disse: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também nunca cometi nenhum erro contra ti, ó rei. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente. Quando o examinaram, não encontraram um único arranhão em seu corpo. Por quê? Porque ele havia confiado em seu Deus.
A justiça então foi feita. O rei Dário ordenou que aqueles homens que acusaram Daniel, junto com suas famílias, fossem jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os despedaçaram. Depois desse evento milagroso, o rei Dário escreveu um decreto para todos os povos do seu império, declarando que todos deveriam temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel nos ensina sobre a importância da integridade, da coragem e de uma fé que não se abala diante das ameaças. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a comprometer nossos valores, Daniel é um exemplo de que é possível permanecer fiel, mesmo que isso signifique enfrentar nossos próprios leões. Ele nos mostra que a verdadeira força vem da confiança em algo maior que nós mesmos. E aí, o que você achou dessa história incrível? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima.